No ar, mais um Arquidecor Show, esse que é o nosso programa sobre esse mundo encantador da arquitetura. Sou Jaqueline Brito, toda semana estou aqui para falar, trazer conteúdos e sempre convidados muito especiais. Hoje, o tema, eu confesso para vocês que às vezes passa até uma insegurança, mas você conhecendo, assistindo esse episódio de hoje, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquilo para tocar a sua obra, porque a gente vai falar sobre seguros, responsabilidades técnicas e também como o arquiteto pode trazer a parte dos seguros como um benefício e minimizar aí todos os riscos da sua obra. E como convidado, eu trouxe dois especialistas aqui, o Kleber de Paula, do grupo FBN. Bem-vindo, Kleber. Obrigada por aceitar nosso convite. Um prazer ter você aqui. E também o Renan Zavanella, arquiteto, especialista em projetos comerciais, franquias. Vou puxar, não é franquias o tema hoje, mas eu vou puxar alguma coisa, que a gente já tem coisas em comum, né? Sem dúvida. Não é, Renan? Bem-vindo, muito obrigada. Obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai falar sobre seguros, mas antes de falar sobre seguros, se apresentem, fala um pouquinho de vocês, como vocês chegaram até aqui, quem são vocês? Legal, obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, meu nome é Kleber de Paula, eu sou fundador da FBN. Esse ano eu faço 28 anos de mercado de seguros, então mais da metade da minha vida atuando no mesmo segmento. A FBN é uma corretora de seguros que atua com multiprodutos, mas tem muito foco em responsabilidade civil. A gente acredita muito que a ampliação da consciência do ser humano com relação às suas responsabilidades já começou a alavancar muito esse mercado. As pessoas estão realmente buscando produtos que amparem as responsabilidades com relação ao outro. E na linha de seguros profissionais, eu diria que o arquiteto, o engenheiro, tem aí um risco interessante para a gente transferir. Exatamente. E hoje a gente vai falar de uma forma bem leve, descomplicada, porque eu também preciso entender muita coisa. Todos nós. Renan, por favor, se apresente, Claro. fala um pouquinho da sua jornada. Bom, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Sou Renan Zavanella, sou arquiteto. Atuei aí os últimos 15 anos em arquitetura comercial, corporativa, em empresas como Bank Boston, Dia, Latam, Odontoclinic por último. Segmento de franquia também bastante, né? Então todo esse processo de expansão de redes, implantação de unidades. Nos últimos anos tenho atuado também um pouco mais como consultor em projetos tanto comerciais quanto projetos residenciais também. Conheci o Kleber na minha última passagem aí na Odontoclinic, como mencionei, então comecei a conhecer um pouco desse universo de seguro também já com ele e acho que vai ser um assunto bem legal, né? A gente, Com certeza. os profissionais da área, assim, a gente acaba muitas vezes esquecendo ou negligenciando um pouco esse tema, mas é de suma importância, né? Pode mexer bastante com o resultado daquilo que a gente está fazendo de uma forma inesperada, não? Então é importante que todos conheçam as possibilidades que existem e como a gente pode se proteger aí dessas adversidades que podem surgir. Né? E às vezes, justamente quando a gente acha que não vai surgir, é quando surge, né? E eu quero que vocês me falem a importância, então, de eu ter um seguro de obra. O Kleber, um pouquinho antes da gente começar, quase que eu falei pra ele, segura. Não fala isso agora, vamos falar ao vivo, vamos falar lá no programa, porque é justamente essa diferença, a gente acha que é somente um seguro, mas a gente tem outras coisas para ver, então eu gostaria que vocês já vamos pro tema aí, já vou jogar a bola para vocês. Não, legal, muito bom, gente. Bom, a obra, né, quase sempre a gente pensa no material, a gente pensa no projeto, e o seguro quase sempre vai ficando para depois, quando alguém lembra, né, de fazer, ou às vezes até as pessoas só vão lembrar depois que já aconteceu. Então eu diria que no checklist de uma obra, né, para quem trabalha com construção, para quem é arquiteto, engenheiro, o seguro precisa constar no primeiro instante. Por quê? Porque muitas vezes alguns aspectos da própria obra podem inviabilizar o seguro, principalmente em casos de reforma, né? Então, nesse segmento nós temos o seguro de risco de engenharia, que é um seguro para proteger a obra especificamente. A obra pode sofrer danos de causa externa, ela pode sofrer alagamento, ela pode sofrer enchente, ela pode sofrer incêndio. Nós temos um seguro de responsabilidade civil da obra, que está relacionado com danos pessoais de pessoas que trabalham na obra. Também está relacionado com danos que
a obra venha a causar a um terceiro. Tá. E tem aquele que, para o profissional, eu julgo que é um dos seguros mais importantes, que é o responsabilidade civil profissional para o profissional, porque ele emite uma ART e a partir desse momento ele se torna responsável pelo todo. Sim. Inclusive aquelas atividades que são desenvolvidas por outros profissionais, muitas vezes terceiros ou autônomos, mas que não necessariamente uma falha vai incorrer exatamente no momento da obra, mas pode vir depois. Pode vir um erro de cálculo estrutural, né? Às vezes a gente já ouve até falar de uma obra que invadiu o espaço de um vizinho, ou eventualmente algo que possa provocar um acidente. E aí lá na frente, quando ele já nem se lembra mais daquela obra, ele pode receber uma notificação de algo que tenha sido relacionado àquela RT que ele emitiu. Sim. E aí o seguro de responsabilidade civil profissional é que daria amparo para esse tipo de reclamação. Entendi. Então a gente pode depois, se quiserem, esmiuçar um pouco Sim. mais, mas esses 3 seguros garantirão que a obra esteja coberta, o profissional esteja coberto e todos os profissionais que estão trabalhando ali também tenham amparo em um eventual acidente. E acho que vale a pena salientar mais um seguro. A construção civil, ela foi a área que deu origem a seguros obrigatórios na esfera trabalhista. Nossa. No Brasil. Por quê? Porque realmente existe um risco. Sim, são De condições mais arriscadas, né? Sim, Até mas insalubres você vê, em algum momento. Né? Trabalha na Causa altura acidentes, e uma série de fatores. Então, muitas construtoras ou não se atentam para essa necessidade, ou não contratam o seguro adequado que está previsto na convenção coletiva de trabalho dela. E isso gera um passivo trabalhista para a construtora. Entendi. Então acho interessante também falar desse tema porque, primeiro, é obrigatório. Sim. E segundo, é um zelo, né? E qual é a responsabilidade, Renan, do arquiteto? Porque eu percebo que às vezes a gente fica em dúvida, essa responsabilidade é do cliente, é do engenheiro, é do empreiteiro, é da construtora ou é minha mesmo? Claro. Eu acho que tem um ponto, como o Kleber mencionou, que é simples da gente resolver essa equação, né? Quem é o responsável técnico no momento da emissão da RT, né? Então, se eu... a gente sabe que, infelizmente, às vezes existem situações onde eu vou lá e emito uma RT de algo que talvez eu não tenha profundo conhecimento. E esse é o cuidado que a gente precisa tomar, porque se eu me coloco como responsável técnico, a partir daquele momento, ainda que eu não seja eu que tenha sido o executor ou tenha feito o projeto, mas se eu estou como responsável técnico, eu sou. Então, um projeto de arquitetura, o qual eu assine como responsável técnico, projeto estrutural, né, o engenheiro normalmente vai assinar e aí passa a ter uma responsabilidade do engenheiro nesse sentido, mas é super importante entender quem é a figura que assume essa responsabilidade. E aí, desde o momento, né, inicial do projeto, sejam os projetos de arquitetura, os projetos técnicos, etc., até o momento da obra, né? Tá. E hoje é cada vez mais comum, né? Acho que esse ponto, a RT ela virou algo necessário, muitas vezes uma reforma simples no nosso apartamento. Uma troca de piso. Exato, uma troca de piso, mas e às vezes é aquela coisa informal, né? Ah, eu vou fazer um amigo que é arquiteto, assina aqui pra mim. Você é responsável por aquilo. E aí, óbvio, primeiro é entender o que você está assinando, mas daí vem esses pontos que às vezes nos fogem, né? Não pode ser uma coisa trivial, como se fosse simplesmente um documento para cobrir uma burocracia, né? Eu sou um responsável técnico. Então, qualquer problema que venha a surgir de uma ineficiência técnica, a responsabilidade é minha. Perante a lei. Perante a lei é essa. Não importa, o Kleber desenhou o projeto, ele fez tudo, eu só assinei. A responsabilidade é minha. Sim. Não importa, talvez, tal qual um paralelo, né? Se um médico ele assina como responsável por um procedimento, ainda que tenha sido a equipe dele que fez, o responsável é ele. Então, o mesmo vale, acho que, para os arquitetos e engenheiros também. E qual é o momento que eu devo já contratar esse seguro? É na etapa do projeto, é só na hora que eu contrato a equipe, é nas fundações, enfim, no final porque já está acabando e agora eu vou fazer para me resguardar só lá na frente. Quando que eu devo contratar esse seguro, Kleber? Bom, se eu tenho uma construtora, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu não coloco o pé na obra para início de atividade antes de ter seguro. Tá. Porque o seguro ele começa a dar amparo para o cliente a partir do momento em que a apólice é emitida. Existe no mercado um consenso em que propostas de seguros em processo de emissão já estão dando cobertura provisória. Tá. Isso existe.
No entanto, a data de vigência precisa acontecer naquele momento, porque a partir daquele momento a companhia aceitou o risco. Entendi. Então, se ela já aceitou o risco, eu já consigo trabalhar um pouco mais tranquilo. Mas eu queria até dar um passo atrás. Sim. Porque muitas vezes, eu recentemente mudei o meu escritório. Tá. Né? Então, eu loquei um salão antiguíssimo e fiz toda a reforma desse salão. Então, imagina o seguinte, ali dentro já tinha, eu não aproveitei, por exemplo, a parte elétrica do salão. Tá. Eu mandei fechar tudo e guardar. E fiz tudo novo. Novo. Porque eu não estava seguro em relação, mas digamos que não fosse a minha atitude, fosse do arquiteto, do engenheiro, da construtora. E ele adotasse a postura inversa. Vamos aproveitar essa instalação elétrica, porque vai economizar aqui uns 15 mil reais. E às vezes isso pode ser até uma forçada de barra do cliente, né? É. A gente sabe, poxa, eu preciso economizar, estou com orçamento é. limitado, e ele assume essa decisão Deixa assim. muitas vezes. Né? Exatamente. Então, legal. Então eu optei por assumir algo que já estava pronto como parte da minha obra. E aí, no futuro pode ter um incêndio ocasionado por uma má instalação, mas aquela má instalação, como é que ele vai explicar que aquilo não foi ele que fez? Entendi. Ou então, alicerces. Né? Ao emitir uma RT, você está concordando que aquilo está passivo de reforma. Exato. E os alicerces, como é que estão? E vigamento. Sim. Eu tenho um exemplo de uma unidade clínica linda, maravilhosa, de estética, que quando chegaram no dia da inauguração, perceberam que estava alagado lá fora e não tinha chovido. O que tinha acontecido? A caixa d'água tinha caído na recepção. Nossa. Então, maquininha de café, uma TV linda, Sim. todo aquele acabamento bacana Fino, né? que tinha sido feito ali para receber o cliente, tinha se perdido. E aí, tem RC, não tem RC, tem seguro de risco de engenharia, não tem seguro de risco de engenharia. Ah, mas eu contratei um rapaz que me indicaram, e aí? A responsabilidade é dele. Sim. Então, como é que fica? Ele vai reparar o dano, mas aí você tem lucro cessante, porque a empresa ficou demora. parada. É. Você tem uma série de outros prejuízos que são decorrentes daquele fato e que poderia ter amparo no seguro. Sim. E que deixa de ter amparo quando ele vai fazer, porque você não vai conseguir cobrar tudo isso. Então eu diria que, respondendo, acabei me alongando um pouco, Imagina. me desculpa, mas assim, respondendo, no primeiro minuto já tem que ter cobertura Tá. e, de preferência, sentar e analisar as expectativas de todo mundo para que você possa contratar as coberturas adequadas para realmente estar amparado. Você não tira o carro da concessionária sem estar com o Sim, seguro ativo, né? exatamente. Acho que a lógica é um pouco a mesma. Eu não vou começar a obra sem estar resguardado pelo seguro, né? Jamais. E até a parte da responsabilidade civil, né? Porque as que a gente muitas vezes só pensa nessa questão de estrutura, né? De um dano da natureza, mas também tem um outro lado que foi nas três bases ali que você falou, dos três tipos, que eu acho que isso é muito importante. Que é a segurança de também quem está trabalhando ali. Que isso também eu acho que, como você Sim. falou, na construção civil é um índice altíssimo, né? Sim, é um dos maiores índices de acidente trabalhista, né, no exercício na construção civil. E o que acontece é que, eu costumo dizer, e aí tem gente que fala, nossa, esse cara é chato com seguro, mas de verdade, eu costumo dizer o seguinte, o seguro, ele serve para cobrir numa eventual ocasião que algo não deu certo? Sim, serve, mas ele serve para muito mais que isso. Por quê? A seguradora, ela não assume qualquer risco. Ela vai assumir riscos que estão adequados. Ou seja, pode acontecer algo, porém, os procedimentos adotados para a prevenção foram adotados. Exato, acho que esse é um ponto importante, né? Porque o seguro ele exige do profissional um cuidado com aquilo que está acontecendo, né? Não é porque eu estou segurado que eu vou deixar o meu carro aberto na rua com a chave no contato, né? Acho que na Exato. obra é a mesma coisa. Sim. Não é porque eu tenho seguro que eu vou negligenciar as minhas obrigações como responsável técnico. Exatamente. Seja de um isolamento adequado do espaço, do uso dos EPIs, né, dos equipamentos de Exatamente. proteção. Então, isso, ele traz esse ponto positivo de alguma forma também, Sim. né? O cuidado ele precisa ser muito maior. Então, não é só pensar que eu estou segurado, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou protegido. Né? E mais que isso até, né, Renan? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu estava construindo a minha casa, quando a gente fez a segunda laje,
um menino que trabalhava lá furou o pé. Nossa. Né? Furou o pé na laje. E aí, a pergunta é, né, ele vai ter cobertura ou ele não vai ter cobertura? Enfim. E aí, vai ter cobertura, mas ele deveria estar com um calçado adequado ou não deveria? Então, são cuidados que o empregador começa a ter um pouco mais de consciência quando ele vai conhecer seguro. Porque todo seguro, nenhum seguro cobre tudo. Sim. Nenhum seguro cobre tudo. Então, Quem sempre dera, você né? vai ter condições gerais que expõem algumas condições para que aquela cobertura exista. E ali, ao ler as condições gerais ou ao conversar com um profissional especialista, você vai ser orientado. E aí essa orientação vai te levar a outras precauções que talvez você não tivesse se você não tivesse entrado nessa seara de contratar seguro. Sim. Então começa a alertar as pessoas. E eu acho que o maior benefício de conhecer seguro é de fato ter uma vida mais segura e não estar pronto só quando acontece uma desgraça. Então a pessoa começa a ter um pouco mais de consciência. Então talvez aquele pé machucado não seria um pé machucado. E aí envolve uma série de outras coisas, né? Que você realmente está trabalhando para que as pessoas tenham qualidade de vida, terem proteção e consciência daquilo que elas estão fazendo. Então, para todo mundo só tem ganho. Sim. Né? Porque o percentual de investimento que se faz em seguro relacionado a uma obra é muito pequeno. Bem menor. É muito pequeno. A gente vê obras milionárias contratando seguros que custam muito pouquinho. Então, vale a pena. Vale a pena. E o de responsabilidade civil também, além dos trabalhadores, você tem também a proteção de algumas situações que podem acontecer com o seu entorno, né? Não necessariamente só com as pessoas que trabalham na obra, Sua né? também. Mas sua, ou de algum passante que porventura se acidente na obra, por algo que estava ok, mas enfim, um infortuito, ou um vizinho que tem algum problema nesse sentido, né? Então é importante também pensar não só na proteção daquilo que faz parte da tua obra, os materiais, a equipe, mas também no entorno, que é o que a responsabilidade civil ajuda também nesse sentido, né? E eu acho que, igual o Renan trabalha aí nessa parte comercial, inspeção de franquias, eu acho que empresas maiores é até uma exigência. Sim. Eu, por exemplo, presto alguns serviços para construtoras e incorporadoras. Na solicitação de orçamento, já vem que precisa de tal documentação, eles já exigem isso. Aí eu acho que eles entendem e fica uma coisa mais tranquila. Mas, às vezes, quando é uma obra menor, talvez seja mais difícil, o orçamento seja mais reduzido, né? Então, Claro. eu acho que essa parte, principalmente das pessoas, que é uma empresa única, menor, quando vai fazer alguma coisa, acho que isso eu não preciso, aí negligencia mais a adesão, né? Claro, e porque em certa parte esse investimento vai ser do profissional, né? Então ele precisa, na hora de precificar o que ele está fazendo, levar em conta esse seguro também. Tá. Óbvio que também entender a complexidade da obra que ele está lidando, né? Às vezes é uma reforma simples de apartamento, será que eu preciso de engenharia? Eu tenho um risco muito menor aqui, talvez. E aí por isso o corretor é importante, né? Para que ele possa entender com você essa composição daquilo que faz mais sentido para a obra, né? Para o teu projeto. Mas é algo novo também. Eu acho que mesmo ocupando essa posição de outras, de trabalhar com grandes projetos, alguns anos atrás a gente olhava muito mais para o patrimonial, que era o que ia acontecer depois da obra pronta, né? Muito mais naquele sentido, poxa, você fez esse investimento todo, se acontece alguma coisa, você vai perder tudo isso. Como uma garantia. Exato, mas o patrimonial já é no momento 2, né? Depois está tudo pronto, a casa já está pronta, ou o comércio, enfim, né? E não é tão, acho que de uns anos para cá que a gente começa empreendimentos menores, enfim, olhar também para esses seguros que vão proteger o profissional, né? E acho que isso vale para vários profissionais. A gente vê cada vez mais médicos, dentistas, né? A experiência minha pregressa numa empresa de odontologia era um tema super falado, porque também os profissionais técnicos têm essa questão do risco, né? Então é importante para você, enquanto profissional, ter essa proteção. De novo, ela não vai te limitar de que você cometa erros à vontade. Mas erros acontecem. É impossível você se blindar o tempo todo. E a partir do momento que você tem uma situação como essa, se existe um seguro para te proteger, lá na frente o impacto para você é muito menor, né? E obviamente para o teu cliente, nesses períodos que a gente vem falando de obra, esse tipo de coisa. Né? É a segurança, né? Eu acho que trabalhar, você fica mais seguro, né? Exato. E Kleber, você falou com relação à RT, né? E acaba que os arquitetos, engenheiros, a RRT, a gente emite.
né? E quando a gente contrata um seguro para isso, qual a validade? Porque, se não me engano, até me corrija, Renan, se eu estiver errada, até 5 anos a gente tem responsabilidade. Tá, o seguro também é esse mesmo prazo ou não? Foi bem legal essa tua pergunta, né? No caso do RC Obras, é um seguro contratado para o período da obra. Então ele só tem, de fato, amparo para o que acontece durante aquele período. Já o seguro de responsabilidade civil, ele tem uma característica diferente. O profissional, né? O profissional, ele tem, exatamente, o profissional, obrigado, Renan. Ele tem uma outra característica. Existe uma cláusula de retroatividade. Então, o que quer dizer a cláusula de retroatividade? Imagina que você tem uma apólice hoje, ela vence daqui a 1 ano. Então, daqui a 1 ano você renova e contrata novamente, e de forma recorrente você vai contratando essa apólice. Tá. Se eventualmente você receber uma notificação de uma obra que você realizou há 5 anos atrás, a tua apólice vai amparar essa defesa. Tá. Aí eu já vou explicar o porquê que eu chamei de defesa, tá? Então, é importante ter essa consciência de que quando você tem uma apólice de responsabilidade civil, ela é um patrimônio. Por quê? Porque imagina que eu contratei R$500 mil de responsabilidade civil e eu estou custeando ano após ano aquele valor. Então, aquele dinheiro está ali, é um dinheiro carimbado, é um dinheiro que eu só posso usar em determinada circunstância, mas é um dinheiro meu, porque eu já paguei aquela apólice, mas não findou, porque eu já renovei imediatamente, não tive nenhum tipo de interrompimento por falta de pagamento, então eu vou continuar com aquele crédito. Então, se lá na frente, porventura, eu tiver uma notificação, eu vou acionar aquela apólice por conta dessa retroatividade. Por que eu chamei de defesa? O seguro não cobre só quando eu erro. O seguro cobre também quando, se eventualmente eu for acusado, mas eu não me sinto responsável. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar a defesa jurídica. Então, dentro do seguro de responsabilidade civil, eu tenho como pagar os honorários de defesa. Ah, eu entendi. Então, o que vai acontecer? Você me acusou de ter cometido uma falha na tua obra. E aí eu vou dizer não, já que eu não errei. E aí a gente vai conversar e a gente não entrou num acordo. Porque, de fato, você está me acusando e eu não acredito que foi um erro meu. Vira um litígio, né? Vira um litígio. E aí o que vai acontecer? Eu vou avisar a companhia. No primeiro momento, quando você manifestou a insegurança ou a insatisfação, eu já notifico a companhia. Aí a companhia já está consciente de que existe uma possibilidade de uma ação. E aí, no momento em que essa ação vem, a companhia ela vai arcar com a defesa. Existe um valor pré-estabelecido para isso. Ela vai arcar com a defesa. E se a defesa for procedente, eu não fui culpado, você perdeu a ação. Mas se a defesa não for, aí o restante da verba é utilizado para a indenização, caso seja condenado. Então, por isso que eu digo que ela é um patrimônio, embora um dinheiro que está com uma destinação, mas é um patrimônio. E ele não é específico a um empreendimento, né? Então você tem, acho que o interessante, talvez diferente dos anteriores, né, do de engenharia e o RC, o responsabilidade civil, que estão específicos ali para aquela obra, o profissional não, ele é para você profissional. Ele é do profissional. Então eu posso fazer um para minha profissão. Você faz um seguro para proteger, porque o que acontece? Não é especificamente para aquela obra, ele fica. É para aquilo que você tem responsabilidade técnica, né? Então você é beneficiário desse seguro. Então o que acontece? É que se eventualmente você estiver tocando simultaneamente 10 obras, em qualquer obra dessa que você tenha uma reclamação, você está coberta pelo seguro de responsabilidade civil profissional. Tá. E às vezes, né, isso até trazendo para quando a gente fala principalmente de arquitetura residencial, acaba que a gente indica empresas ou tem parceiros. E já teve casos, por exemplo, indiquei uma empresa de imóveis e essa empresa faliu. Mas eu tenho um seguro. Isso daí já não cobre, que aí já é uma coisa da minha empresa, não tem nada a ver com um terceiro. A não ser que o cliente ele pode ter o seguro dele ou não, porque já é um terceiro também. Ele pode. Nesse caso da empresa de imóveis que faliu e não entregou, já foge completamente do âmbito de construção e de responsabilidade civil. Aí já seria obrigações contratuais. Entendi. Né? Aí você já está indo... Nós já estamos falando da esfera administrativa / comercial, então as companhias não amparariam. Não amparam. Acho que é sempre pensar em tudo aquilo que você é responsável técnico. Efetivamente, com a ART emitida, né?
com essa comprovação da responsabilidade técnica. Sim. As relações de parceiros, que é super natural na nossa Sim. área, é uma relação comercial. Então, assim, óbvio, né? Eu tenho uma questão de reputação e etc., mas eu não sou responsável técnico por aquilo. A não ser que eu tenha assinado um projeto de responsabilidade técnica de uma estrutura de marcenaria, que é algo muito incomum. Mas uma indicação comercial não vai acabar entrando. Né? Sim, Então, por isso é importante ter pensar, contrato. Exato, né? exato. É pensar sempre naquilo que eu sou responsável técnico. Então, Entendi. aquilo que eu assumir a responsabilidade técnica, eu vou poder, de alguma forma, utilizar as proteções. Né? O que não, aí são outras... Por isso é importante já ter antes, para até evitar esses riscos, né? E eu adorei saber que a gente tem essas 3 fases, justamente por isso que até no começo do nosso bate-papo eu falei, é pra gente desmistificar, porque eu acho que falta um pouco de informação, não que falta, às vezes a gente não vai atrás, a informação tá aí, né? Sim. Mas eu acho que justamente isso de falar, né, dessas formas que a gente tem de seguro como proteção mesmo. Sim, e eu acho que até para o profissional ou para a empresa, como o seguro não é algo desejado, então a gente acaba não comunicando. Mas imagina o seguinte, eu estou fazendo um orçamento com o Renan, estou fazendo um orçamento com você para a gente fazer uma obra. E logo na apresentação, você já informa que você contrata seguro para as obras, que o cliente pode ficar mais tranquilo e que se no fechamento do contrato você apresenta as apólices vigentes. Então, assim, eu diria que cada dia que passa, as pessoas o cliente cada dia que passa é mais exigente, e isso faz parte da evolução humana. Sim. A gente precisa evoluir enquanto fornecedor e o cliente faz o papel dele nos cobrando essa evolução. Então, acho que cada dia que passa, as pessoas estão começando a dar mais atenção. Porque uma empresa que se precaver, né, que trabalha de forma mais prevenida, ela também pode cometer uma falha, mas a tendência é menor. Sim. Né? Ela tem uma tendência a errar menos. Até porque ela já tem essa cultura, mentalidade de olhar lá na frente. Né? Porque um prejuízo nunca é só o prejuízo financeiro. Ele traz uma série de outros prejuízos, um atraso, a pessoa está ali objetivando morar ali, ou ganhar dinheiro com aquele estabelecimento. E toda a tua operação, né, Renan? Sem Porque dúvida. é um projeto que te atrapalha, acaba que influencia no toda a tua rotina, né? Até na sua saúde mental. Os empreendimentos residenciais, eles vão te impactar nessa questão. Poxa, eu estava com a expectativa de mudar, eu posso ter ali vou ter que pagar um aluguel adicional que eu não estava esperando, mas um negócio, um empreendimento comercial, ele tem um envolvimento financeiro muito maior, né? E acho que esses pontos de não cobertura, por exemplo, da obra, né? Infelizmente acontece furto e coisas que não estão previstas, né? A gente tem tido cada vez chuvas mais intensas, isso tem gerado questões naturais que não eram convencionais há pouco tempo. E isso pode inviabilizar um projeto como um todo, né? Se eu tenho um incidente na obra e aquilo leva a materiais de alto valor ou coisas assim, eu não tenho uma proteção, isso pode inviabilizar o sonho daquele cliente, o empreendimento daquele cliente. E é um negócio. Empregos depois, né? E toda essa cadeia envolvida. Então acho que isso que o Kleber estava falando, acho que pra gente, né, nós arquitetos, engenheiros, oferecer isso hoje ainda é um destaque. Então, às vezes, é até uma porta de entrada para te dar uma referência melhor. Sim. Poxa, olha, aqui, ó, eu tenho seguro. Então, se isso acontecer na tua obra, se esse tipo de situação, a gente está protegido. Sim. Isso não vai te gerar uma despesa financeira adicional depois. Exatamente. Em algum momento, isso deve virar commodity. Como seguro de carro, seguro de vida, cada vez mais. Exato. Que vire, né? Porque é isso, são investimentos pequenos frente ao benefício que ele pode te trazer numa situação adversa que ninguém espera passar, mas que todo mundo está sujeito a passar. Exatamente. E a obra é super esse momento também, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Que isso pode ser um diferencial nesse momento. Sim. Então, conhecer um pouco mais, até entender se é possível, é sempre interessante. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas, né, no Brasil, eu falo que o seguro ainda é um bebezinho, né, que vai crescer. Né, eu costumo dizer que a gente sempre vai comprar alguma coisa pensando no benefício imediato. Sim. Né, e, justamente por o seguro não ter um benefício imediato, quando a gente compra um tênis, um relógio, ou uma pizza, né? Tem um benefício imediato, é bom, eu vou sentir um prazer, né? Então isso me gera felicidade instantânea.
O seguro não. Mas para virar essa chave, né, para a gente que presta serviços, e eu sou prestador de serviços há muitos anos e tenho seguros para a minha atividade há muitos anos, como é que eu viro essa chave? A sensação de tranquilidade que eu passo a ter. Porque se eu cometer uma falha ou se eu for acusado de algo, eu tenho aquele montante todo para indenizar. Sim. Mas se eu tenho seguro, eu já não tenho aquele montante todo. Eu tenho a franquia, ou talvez até existem alguns seguros que não têm franquia. Tá. Então, quer dizer, é um desembolso que eu fiz, que é módico, para uma tranquilidade muito grande lá na frente. Então, essa tranquilidade eu já posso trazer para o valor presente, porque eu já começo a estar tranquilo agora. Sabendo que eu estou aqui conversando com vocês, e eu tenho um time de quase 30 pessoas vendendo seguros lá hoje. E são seres humanos, como nós, que eventualmente pode acontecer algo. Espero que não aconteça, mas se algo vier acontecer, eu já sei que eu estou tranquilo porque eu estou amparado. Exatamente. E essa sensação é muito boa, principalmente quando você tem muito cliente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você precisa dormir, você precisa estar na sua casa, você precisa estar com seus filhos. Né? E como é que você vai ter tranquilidade se você não tem amparo? E muitas vezes o seu patrimônio é inferior à responsabilidade que você tem naquela obra. Exatamente. Então a gente tem clientes com operações enormes, com valores envolvidos que talvez eu não ganhe a vida toda. E como é que eu vou ter tranquilidade se eu não tiver uma seguradora para transferir esse meu risco? Exatamente. Bom, e falando em tranquilidade, eu espero que a gente tenha conseguido aí passar a tranquilidade para quem está nos assistindo, né? Ter mais segurança em contratar sim um seguro, né? O quão é benéfico para a nossa vida profissional e até pessoal, né? Meninos, muito obrigada, adorei o nosso bate-papo, passou super rápido, a gente ficaria aqui, ó, um tempão, né? Muito obrigado, Kleber, pelo seu tempo, e Renan, agradeço muito. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade. E eu vejo você semana que vem com mais um episódio do nosso Arquidecor Show, e hoje também agradeço a Touch by Tita, que é quem me veste toda semana. Tchau! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.